Imagine você morar numa cidade onde ninguém gosta de você. Hoje vamos falar de um pequeno homem, mas antes, responda este quiz. O nome do pequeno homem que queria ver Jesus era: alternativa A, Sansão; alternativa B, Davi; alternativa C, Zaqueu; alternativa D, Moisés. Tempo! Perfeito, crianças! Alternativa C, Zaqueu. Esta história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Você pode encontrar aí na sua Bíblia e acompanhar esta história. Zaqueu, crianças, era um homem muito rico, diz o versículo 2. Ele era chefe dos publicanos. Sabe o que faziam os chefes, o encarregado dos publicanos? Os publicanos eram aqueles homens que cobravam impostos, cobravam dinheiro das pessoas da cidade. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, porque muitos deles cobravam dinheiro a mais para ficar uma parte com eles. Esses impostos eram dados para o imperador romano, por isso as pessoas odiavam os cobradores de impostos. Eles achavam que eles eram traidores. Zaqueu percebia muito bem que ele não era muito popular. Versículo 1 diz que certo dia Jesus foi ensinar na cidade de Jericó e todo o povo ficou sabendo disso e eles ficaram muito empolgados. Todos começaram a seguir a Jesus e logo Jesus estava rodeado de pessoas. No meio daquela multidão estava Zaqueu, mas tinha um detalhe muito importante. Zaqueu era baixinho, por isso ele não conseguia ver nada. Está lá no versículo 3. As pessoas se empurravam aqui e ali, alguns subiam em pedras, outros em bancos e cadeiras, mas Zaqueu não conseguia ver Jesus de jeito nenhum. No versículo 4, diz que ele teve uma ideia fascinante. Ele resolveu subir numa árvore para ver Jesus. Ele sabia que Jesus passaria por ali. E ele então foi, subiu e ficou lá em cima na árvore. Olha só, ninguém dava espaço para Zaqueu, porque muitos consideravam Zaqueu um traidor e pecador, porque ele era cobrador de impostos. Quiz bíblico. Leia o versículo 4 e responda. Que tipo de árvore Zaqueu subiu? Alternativa A, uma macieira. Alternativa B, uma figueira brava. Alternativa C, uma videira. Alternativa D, uma mangueira. Capítulo 19, versículo 4. Procure lá e responda. Tempo! Isso mesmo, crianças. A árvore que Zaqueu subiu era uma figueira brava. Alternativa B. Parabéns, você acertou. Se não acertou, pode acertar na próxima. A figueira brava, ela tinha os seus galhos grandes, fortes e abertos, de modo que era fácil alguém subir nela. Zaqueu deve ter apreciado muito o modo como Jesus curava as pessoas e falava sobre o amor de Deus para elas. Por isso ele queria vê-lo de qualquer forma. Mas ele não sabia, crianças, que Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Qual não foi a surpresa de Zaqueu
quando a multidão estava debaixo da árvore e Jesus, olha só, se aproximou e Zaqueu viu que Jesus olhou diretamente para ele. E sabe o que ele disse, crianças? Olha só, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa daí, quero ficar em sua casa hoje. Crianças, Zaqueu nem podia acreditar no que ele estava ouvindo. Ele estava tão agradecido pelas palavras de Jesus e tão impressionado, mas que depressa, crianças, ele desceu da árvore. Vamos, desce depressa, Zaqueu, Jesus quer ir à sua casa. Mas que depressa ele obedeceu, ele desceu da árvore, mas as pessoas não ficaram tão felizes por aquilo que elas ouviram. Não! Elas disseram assim: Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Está lá no versículo 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Zaqueu, crianças, ficou tão feliz que Jesus estava conversando com ele e querendo ir à sua casa. Ele sentiu o amor de Jesus por ele. E lá no versículo 8, olha o que ele disse: Senhor, dou a metade dos meus bens. Lembra-se que ele era rico? Dou a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus percebeu a grande mudança que aconteceu no interior daquele pequeno homem e foi até a casa de Zaqueu. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda, crianças. Zaqueu entendeu que a maneira como ele estava vivendo não era certa, precisava mudar. Queria fazer isso e de uma forma que pudesse ser justo diante de Deus e diante das pessoas. Jesus ficou muito feliz em ouvir Zaqueu, o fato dele escolher segui-lo. E olha, lá no versículo 9, acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 19, versículos 9 e 10. Lá no versículo 9 e 10 diz assim: Hoje, Jesus dizendo para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 9 e 10. Responda, verdadeiro ou falso? Zaqueu escolheu seguir a Jesus e fazer o que era certo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem, crianças. Zaqueu não pediu perdão de seus pecados e continuou a fazer o que era errado. Verdadeiro ou falso? Falso! Jesus perdoou Zaqueu e ele ganhou a salvação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Se pedirmos perdão pelos nossos pecados, Jesus nos perdoa e nos salva. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Parabéns, amigo de Jesus! Jesus traz salvação para aqueles que pedem perdão dos seus erros, dos seus pecados. Jesus entra na casa daquele que se arrepende e lá ele leva salvação. E você, já conhece Jesus? Sabe que ele está sempre pronto a perdoar, a nos perdoar quando nós nos arrependemos de fazer as coisas que nós sabemos estarem erradas? Como, por exemplo, desobedecer aos pais, fazer birras, brigar com os irmãos
ou amigos mentir. Jesus veio a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Basta nós pedirmos perdão de todo o nosso coração. Vamos pedir a ajuda de Deus para escolhermos fazer sempre o que é certo? Vamos pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados? Você já convidou Jesus para morar em seu coração? Ele quer trazer salvação à sua casa, porque a casa em que Jesus entra, ele leva a salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor traz salvação à nossa casa. Perdoa o meu coração, Senhor, das coisas erradas que eu andei fazendo. O Senhor conhece todos os meus erros. Ó Pai, eu te louvo porque o Senhor me deu a oportunidade de pedir perdão e assim se arrepender daquilo que eu fiz. Pai, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e levou a salvação, traz a salvação ao meu coração também. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa EBD acabou, crianças. Que pena. Olha, a nossa história de Zaqueu foi muito legal, você não achou? Domingo que vem nós estaremos de volta, hein? Quero ver você aqui conosco para mais uma EBD e mais uma história da Bíblia. Tchau, crianças! Beijo no coração de vocês! Tchau!